pessoal! A gente está aqui em mais um episódio do GS1 Talks, o videocast da GS1 Brasil, dentro do Brasil em Código, um dos eventos de inovação e tecnologia de mais representatividade aqui do país. A gente está do lado do Ivair Kautzmann, que é gerente de TI da Calçados Marte, que é detentora da marca Via Marte. A Ana Paula Maniero, Head de Desenvolvimento Setorial da GS1, representando a casa. O Daniel Carione, que é gestor de marketing da Toledo. E o Tony Godinho, que é gestor de TI do supermercado São Roque. O nosso bate-papo de hoje vai ser a revolução do código 2D na indústria e no varejo, as vantagens e desafios. Para esse bate-papo, eu queria começar com a Ana Paula, para ela esclarecer para a gente o que é o código 2D, primeiro, e como que esse código tem revolucionado o varejo e como que ele mudou toda a leitura do código de barras tradicional. Bom, o código 2D ou código bidimensional é um código de barras, né? Só que ele é feito de pontinhos e a gente está falando, por exemplo, de um QR Code. Então, assim, a gente como consumidor, a gente já vivencia e já utiliza o QR Code para várias iniciativas usando o nosso celular e buscando informações na internet. O que a GS1 trouxe de diferente, né, quando a gente fala de 2D, não é a tecnologia, porque a tecnologia 2D já existe há bastante tempo, né? A gente, um cartão de embarque que a gente já usa, né, um código bidimensional, um código 2D há muito tempo. O que existe de novidade é o que se faz com esse código, né? Então, quer dizer, usar este código para melhorar a experiência daquele consumidor, né, com o produto que ele está sendo aplicado em toda a cadeia de suprimentos. Seja desde da indústria que produziu, que fabricou, que plantou aquele produto, até a chegada do consumidor final. E aquele código 2D ou um QR Code, né, ele contém as informações dentro dela de uma maneira organizada, e a GS1 padronizando como organizar a informação dentro dela para que todo mundo dentro da cadeia consiga ler o que está escrito lá dentro. Não só o consumidor final para buscar informação fora. Quando a gente fala da revolução do código base, sim, vai existir uma transformação daquele código linear que a gente vê, que é o código de barras nos produtos, para um código 2D, um bidimensional. Mas a revolução não é na tecnologia, a revolução é no que a gente faz com essa nova tecnologia, né? Quais os benefícios e vantagens e oportunidades que se abrem com essa nova tecnologia. Tá. E como que a GS1 visualiza o crescimento do código 2D a partir de agora? A gente vê muitas soluções hoje com código 2D, também conhecido como QR Code, né? Mas como que a gente vê esse crescimento, Ana Paula? Esse movimento não é GS1 Brasil. Então, a GS1 ela está presente em 150 países. Sim. Então, esse movimento atinge esses 150 países. Com certeza. Então, a gente vê que esse crescimento ele vai ser exponencial, não porque existe uma determinação, um deadline deste processo. É porque é uma tecnologia tão simples quanto e que agrega muito valor. Então, eu não sei se vocês sabem, a primeira empresa que leu um código QR Code dentro de um PDV no mundo, no PDV no mundo, foi aqui no Brasil, né? Do Nordeste, né? Uma empresa pequenininha. E a gente já está vendo, né? Outro dia uma pessoa da GS1 foi no supermercado e pegou um produto da Unilever e olhou e falou assim, mas isso aqui já está com QR Code, padrão. Quer dizer, veio porque a Unilever já tinha esse movimento nos Estados Unidos e ao contrário também. Então, a gente já tem, né? No Brasil a gente tem 11 supermercados supermercados e padarias lendo, né? São Roque é um deles, né? E também utilizando, né? Imprimindo a etiqueta nas balanças, né? Tá aqui a Toledo falando nessa etiqueta e indústrias, né? Como a Via Marte, né? A gente tem 11 supermercados no Brasil e 51 indústrias e mais de 2.500 produtores. Por que eu digo que vai ser exponencial? Para você ter ideia, a China tem uma legislação que tem também os prazos para que 100% da indústria imprima o código bidimensional, padrão GS1, e 100% das empresas sejam aptas para ler. Então, óbvio que aqui no Brasil a adoção está caminhando para um processo de adoção, porque é importante, é necessário. A gente fala tanto de
transformação, né, de experiência de compra, etc., isso empodera ou dá acesso a toda a cadeia a uma série de benefícios. Tá certo. Agora eu queria saber um pouco da experiência prática de vocês. Vamos lá. Ivair, como que foi a experiência da Calçados Mart nesse processo de adesão ao código 2D? Nós estamos com essa questão do 2D já em implementação desde 2016, começando com uma codificação que, na verdade, era o Data Matrix na época. Agora, em 2023, com a publicação do GS1 Data Link, nós passamos a colocar em QR Code e tornamos pública essa informação da consumidora. Mas o primeiro uso, na verdade, foi dentro do negócio, porque o 2D, não só no varejo, como os colegas que estão aqui, mas na indústria também, fazendo uma comparação bem simples, tá? Se eu tenho um código linear, código 1D, escala das barras simples, eu tenho identificador de produto, eu dependo, na hora da separação da mercadoria, na hora do controle do estoque, de uma interação mais firme do meu operador, do meu colaborador que faz isso. No código 2D, eu tenho a grande vantagem, devido à serialização, a ViaMart passou a partir de 2016, nós serializamos cada par de calçado. Então, eu tenho um identificador único e inequívoco, não mais no jetim, aquele 789 ou 790, o produto, e sim o par, o produto. Isso faz com que aquele produto, ele é ativado depois do controle de qualidade, então ele ganha vida, ele é um cereal válido só depois de passar pelo controle de qualidade. Ele participa de uma unidade de logística, ele vai ser embalado só uma vez, diferente do BAS 1D, que se o operador pegar esse código, esse produto embalado, individual, esse par de calçado, e colocar em outra unidade de logística, ele vai dar leitura igual, porque o código 1D ele é um identificador. O código 2D ele realmente trabalha de forma única e inequívoca, é um serial. Então, esse produto ele é embalado, garantido a sua embalagem, a formação de um pedido, quando você faz a separação, então, se esse produto participou uma vez e só daquele pedido, quando ele enche o copinho, digamos assim, atendeu o pedido, eu tenho emissão fiscal, eu tenho controle de estoque efetivo, eu tenho faturamento lastreado de uma mercadoria, eu tenho menos inventário. Os ganhos para a indústria são absurdos, porque a gente passa a trabalhar com código que realmente tu identifica e controla ele uma vez dentro do processo. Então, para nós, assim, o ganho foi realmente entre água e vinho, a diferença. A Ana Paula pode colocar. Não, acho que assim, a tecnologia, a principal diferença do linear com o 2D é que o linear só carregava a identidade do produto. Isso. Né? Então, este é um calçado do modelo A, cor preto, tamanho 35. E o que incrementa o código 2D? O 2D, ele carrega informação adicional. Então, eu posso falar um lote de produção, quando eu estou falando de um alimento. Ou, no caso do Ivair, ele tem um número serial. Ou seja, se ele produziu 2 sapatos idênticos, um em seguida da linha, mesmo número, mesmo modelo. O primeiro tem o código do produto mais um 001, que é o serial, o outro é o 00. Eles são indivíduos diferentes. Não faz parte de uma família. Ele faz parte de uma família, mas cada um é... Então, com a sua identidade. Ele já tinha essa necessidade. O que a GS1 trouxe foi a tecnologia para que ele conseguisse colocar dentro desse código informação adicional, como, por exemplo, o que ele está falando do número serial. E nesse sentido, a migração chegando ao varejo, daí, com uma demanda que, na verdade, a indústria se preparou já para essa questão de que o varejo também tem ganhos absurdos com isso. Porque antes, com o jetim, se eu tivesse controle de validade, por exemplo, um alimento, por exemplo, com vencimento, hoje, sendo individualizado e essa informação estando encapsulada dentro do QR Code, dentro do 2D, no checkout, não tem como a pessoa no caixa te vender esse produto. Se porventura eles se passaram na gôndola e o pessoal que trabalha com estoque se passou e deixou um produto vencido. Ele não chega, o consumidor não leva isso para casa. Então, esses ganhos todos ali, nós no calçado, por exemplo, no reverso, como a Ana Paula colocou, 2 calçados iguais. Mas se eu tiver uma situação de uma reclamação de controle de qualidade, ou um atendimento de um programa, por exemplo, de marketing promocional, alguma coisa que ter a individualização, eu consigo registrar esse produto junto ao consumidor, porque ele passa a ser individual. Então, você comprando um calçado ViaMart, lá no site, você pode passar a ter participação em promoções onde você consegue registrar o produto, porque ele é único. O jetim era um identificador, como a Ana Paula colocou há pouco. E o S-jetim, o serial,
ele é realmente por produto. Então, um ganho de visibilidade, né? Exato. Não só visibilidade, como aceleração de processo. Você imagina num reverso, eu consigo identificar claramente quem é o operador de dentro da fábrica, o revisor, o controle de qualidade, a data, a hora, o centro de custo que liberou aquele produto. Então, você tem todo o histórico. Isso também para as indústrias, no caso que a gente vê muito falar nos dias atuais, a questão dos programas de sustentabilidade, o ESG. Esse código, ele também dá lastro para a indústria, porque nós estamos buscando isso. A partir do nosso produto que nós estamos publicando, entregando para a consumidora, que ela consegue descobrir quando, onde, quem liberou esse produto na fábrica, junto aos fornecedores, nós estamos puxando a cadeia para fazer isso também com os insumos. Então, a gente vai descendo. Aí significa que amanhã ou depois, se eu quiser comprovar, ter a rastreabilidade plena e dizer da onde que surgiu esse produto, que insumos ele usou, respeitou o meio ambiente, respeitou a questão do trabalho, esse histórico todo se forma, porque nós na indústria estamos fazendo a nossa parte. A ViaMart está fazendo o uso do QR Code, no primeiro momento, para si, para uso interno de organização. Mas claro que isso bate na consumidora e reflete lá. Assim como internamente, nós estamos trabalhando com os nossos fornecedores. Então, essa é a ideia que está por trás disso. Perfeito. Tony, agora eu queria ver como é que funciona isso no varejo. Como que é essa realidade da experiência do código 2D no varejo? A gente já teve o Ivair aqui falando da indústria, eu queria que você falasse sobre esse setor. O Ivair explanou muito bem aí, né, do varejo, acho que a diferença, vamos falar assim, do produto, comparando com a indústria, né? No varejo o produto tem a data de validade, né? Então, a gente usou muito isso, né? Quando veio essa ideia, né, de plantar junto com a Toledo e a GS1, quando nos apresentou, a gente viu com bons olhos. A gente viu que a gente ia ter a rastreabilidade do produto, a gente ia conseguir saber se aquele item, principalmente os itens pesáveis, né, de balança, se eles estão vencidos, né? E não deixar o consumidor final passar no PDV. Então, esse é o grande ganho que nós temos hoje, de não vender um produto vencido, porque hoje é um problema, né? Com certeza. Você É a pode... principal dor, né, hoje do varejo alimentício. Sim, porque são assim, mais ou menos são 15 mil SKUs, então é muito difícil você controlar tudo isso, né? Saber os que estão vencidos. Então, às vezes acontece, a gente tem trabalhos internos na loja para controlar. Houve uma redução de falhas com essa adesão? Sim, a gente já conseguiu auditar isso, né? A gente já começou a controlar isso, olhar para ver o quanto que a gente está ganhando, né, nessas reduções. Já teve casos de pegar no PDV. Então, isso foi um ganho, vamos dizer assim, né? Certamente. Mas o trabalho é árduo, né? Porque a gente é muitos itens, então a gente fica ali o tempo todo fazendo auditoria de presença, de preço, a gente fica olhando para ver se tem algo que está a vencer ali e não deixar isso acontecer. Mas foi muito positivo. Perfeito. E agora eu queria ver da questão na Toledo, tendo em vista toda essa adesão aqui do Código 2D, essa importância do varejo para a indústria, como que vocês têm incorporado o Código 2D nos negócios da empresa? Bom, nós incorporamos inicialmente o 2D nos nossos equipamentos de pesagem, né? Nas balanças de automação com impressora integrado, que são as balanças que cuidam do fracionamento de produtos para o varejo, né? Então, nós fizemos uma atualização do firmware, né, do software das balanças, do software de gerenciamento também, né? E as balanças, anteriormente, elas imprimiam um padrão de código linear. O EAN13, né, o famoso EAN13, e o PSI também. Imprimíamos também o padrão Code 128, que era um padrão que não tinha um padrão. Aí a Ana Paula me não. Muitos supermercados utilizavam no varejo o padrão Code 128, que o padrão Code 128 ele é um tipo de código linear que cada um formata o seu código. E com o projeto da GS1, com o projeto de padronização do código 2D, nós implementamos o GS1 QR Code, o GS1 Digital Link e também o GS1 Data Matrix. Então, nós implementamos 3 tipos de código de barras, 3 tipos de código lineares, 3 tipos de código 2D, que são impressos na balança, né? Então, esses 3 padrões, eles levam a alguns benefícios muito grandes para o varejo. Como, por exemplo, o Tony comentou, né? O principal deles é a rastreabilidade e não deixar o produto vencido passar no PDV. Ou seja,
é um benefício para o cliente só, né? Não é para o lojista, é um benefício que o cliente não leva um produto vencido para casa. E também, com essa padronização, nós padronizamos os códigos vindos da indústria. Então, se o varejo está recebendo um produto que tem o seu 789, o seu padrão GTIM vindo da indústria, ele pode continuar aquele padrão 789, que é o GTIM principal ali, o GTIM de cadastro dele vindo da indústria, ele continua a sequência de rastreabilidade para o cliente final. Hoje, sem o uso de um padrão 2D, sem um padrão GS1, o varejo ele interrompe essa cadeia. Perfeito, é isso mesmo. Ele interrompe essa cadeia e aí ele cadastra um PLU interno. Então, o PLU interno no supermercado A é o código 1010, por exemplo. O PLU do mesmo produto no supermercado B é o 2020. E de fornecedores do mesmo, um queijo mussarela, é o mesmo código com vários fornecedores aí, né? E quando o cliente compra, ele está comprando a mesma mussarela de um mesmo fornecedor, só que se matou a rastreabilidade ali no fracionamento. Exato. E nós temos muitos itens, né, Tony, fracionados no supermercado. Então, esse projeto, ele agregou todos esses equipamentos que fazem a pesagem dos produtos, pesagem e rotulagem, né, dos produtos fracionados, e deu uma rastreabilidade para eles. Então, nós incorporamos isso nos nossos equipamentos de pesagem. Perfeito. Ana Paula, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a questão do consumidor, que na verdade, é o centro das atenções aqui de todas as estratégias que a gente faz. Então, Ana Paula, como que você vê, a gente falou aqui da questão da data de validade, que já é, por si só, um benefício muito grande, mas como que você vê o código 2D trazendo também outros benefícios ao consumidor? Você sabe que, falando olhando no foco de varejo, depois eu falo de indústria, né? Já foi falado, né, e a gente tem pesquisas nisso, que a experiência do cliente na loja, do varejo, né, atrai mais do que uma promoção. Acho que esse é o primeiro ponto, né, de ter uma pesquisa de consumidor e que fala isso, né, tem os números específicos. Então, se a gente pensar nesse consumidor que quer experiências diferentes, e quer mais segurança nisso, né? Então, assim, eu quero ter a certeza que eu tô consumindo um alimento seguro, né? Que eu tenho certeza que esse alimento ele não veio de um lote recolhido ou que ele está perto do vencimento, etc. Então, para o consumidor, ele traz mais próximo tanto a indústria desse consumidor, né? E também o varejo proporciona àquele cliente uma experiência melhor, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um produto na mão e eu quero saber se esse produto não é falsificado, sapato. Né? Eu pego, cliente, olho no celular e eu consigo ver toda a cadeia que ele consumiu. Ou, se eu estou com uma caixinha de madeira, se veio de madeira de reflorestamento. Eu consigo ler aquela informação. Ou, eu quero mais informação daquele produto. Ou eu não enxergo o que está no rótulo e eu quero, né? Então, é dizer, trazer informações adicionais, e a gente também tem pesquisas, os consumidores querem ter a informação adicional e a gente tem o conceito de embalagem estendida. E eu acho que quando a gente pega para o lado da indústria, o meu produto fala. Também o varejo, quando ele fatia, né? Quando ele pica, né? Porque aí você ou sua marca própria ou o que ele produz. Exato. Então, a gente teve o primeiro case que eu comentei da Parladelli, ele tem uma citação muito bacana que ele fala assim, agora meu produto fala, eu não preciso ficar falando, né? Porque o meu consumidor, ele vai lá e ele tem todas as informações que então é uma informação verdadeira e confiável que veio de quem produziu ou quem fabricou aquele produto. E como que você vê, como que a Calçados Mart vê a comunicação junto ao cliente sendo melhorada via código 2D? A Ana Paula deu um exemplo. Se numa embalagem, por exemplo, como você está embalando produtos de diversos tipos, categorias, origens de materiais diferentes, por exemplo, um calçado com uma fibra de tecido, ou um couro, ou um sintético, tem cuidados diferentes. Então, por exemplo, pelo simples fato de eu estar direcionando pelo cereal, eu
toda a informação que eu dou do produto, ela é precisa. Então, os cuidados são daquele produto que foi adquirido. Então, é muito mais informação do que numa caixa individual, uma embalagem, daqui a pouco, que tem uma informação genérica e eu, consumidor, tenho que entender o que eu comprei para enquadrar. Porque muitas indústrias colocam as informações ali, mas até nos alimentos acontece isso. Pode conter, pode conter, pode conter. Não, é o que contém. A mesma coisa, se o produto... os cuidados aqui são de um determinado tipo de material. Então, quando essa informação for acessada com QR Code, ela vai ser precisa, ela é do produto, é a história do produto. E como a Ana Paula colocou, pirataria, por exemplo, tu mitiga tranquilamente, porque aquele produto, se você registrar ele na indústria, após uma ativação do cereal, um pirata não pode copiar o cereal. Se ele te copiar o cereal, ele vai dar uma informação que já existe. E como é uma chave construída aos pares, ele não tem como chutar esse valor, esse par. Então, mitigação de sinistros também. Digamos que essa carga tenha sofrido um roubo. A carga foi roubada. Isso acontece, gente. E aí, o que acontece? Assim como existe o roubo de carga, existe quem está revendendo essa mercadoria. Então, se você tem a serialização, você tem a lista exata dos produtos que foram sinistrados. Então, para a indústria, por exemplo, o leque de informações assim, para o consumidor é absurdo. Que se abre é uma diferença absurda entre o código 1D e o 2D. Tá? Tony, você poderia falar também um pouquinho dessa experiência como que a sua visão sobre a melhora da experiência do consumidor no varejo? Então, foi bem falado aí, né? O consumidor, ele vai ter essa experiência de poder ler o código, né? Porque hoje os nossos produtos, eles são manipulados. Então, você imagina que você pegar uma peça de mussarela, ela é manipulada por alguém, uma pessoa que ali. Então, você vai poder ter essa rastreabilidade, né? O consumidor, ele vai ter a opção dele ler o código e saber de onde veio, né? De onde que a produção, quando que foi feita, né? Se teve um acompanhamento daquele produto para não deixar ele estragar, né? Ele vencer. Então, eu acho que acho que o consumidor não tem hoje, né? Com o código 1D e com o 2D ele vai conseguir poder interagir ali, ler, né? E ter confiança do que ele está pegando ali, daquele produto que teve uma manipulação ali, né? Então, acho que esse é o principal ganho e a validade, né? Que daí no caixa a hora que ele chegar no caixa, não vai passar esse produto, vai ter uma mensagem ali no PDV e a própria operadora de caixa vai alertar o cliente e vai poder fazer a troca, não deixar ele levar. Tudo em tempo real, né? Sim, em tempo real. É isso. Perfeito. E eu queria saber também, Daniel, como que tem crescido, diante de todos esses benefícios aqui, como tem crescido a procura por leitores, produtos, soluções da Toledo, que possam trazer esse tipo de código, esse tipo de padrão. Como que vocês enxergam esse crescimento e o potencial desse mercado? Ele tem crescido realmente, né? Em termos até de Brasil, nós estávamos discutindo aqui até antes, alguns supermercados que implementaram nos últimos tempos, né? Já a lista tem crescido, né? E vai crescer ainda mais, né? Com certeza. De supermercados, varejos em geral, não só supermercado, não só limitado ao supermercado, mas açougues, padarias, qualquer varejo que fracione. Os setores, né? Material de construção. Exato, nós falamos até, por exemplo, esses dias de açougues. Eu quero saber a rastreabilidade da carne, de onde está vindo aquela carne, aquele boi. É uma operação legal, é uma carne boa, é uma carne de procedência. Se eu estou com o uso do código 2D, eu consigo ter toda essa rastreabilidade. Então, quando nós falamos varejo, é um varejo amplo, né? É um varejo amplo de uma forma geral. E tem contribuído bastante, principalmente na atualização dos equipamentos também. Porque o que acontece? Nós estamos falando do código 2D. Se eu tenho um leitor com código 2D no meu PDV, eu tenho uma redução de fila também, porque eu tenho uma passagem do consumidor mais rápida. Sim. Nós estávamos falando da experiência do consumidor. O consumidor, ele acaba tendo uma experiência mais rápida quando o varejista troca um leitor de código linear por um código 2D. O código 2D ele captura por imagem, né? Ele faz aquela captura por imagem e a captura é mais rápida. Ele não fica construindo ali o padrão das barras, né? Ele captura uma imagem, uma foto. Ele puxa uma foto, como o nosso celular, né? Do exemplo, às vezes, o celular faz a captura ali de uma imagem. Então, você tem uma agilidade muito grande, tanto no atendimento
do balcão de atendimento do fracionamento dos produtos, quanto no PDV. Então, assim, eu entendo que a contribuição é uma troca de um parque instalado por um parque mais novo, um parque de produtos mais atualizados, né? E com isso, o principal beneficiado também, além do varejista que está fazendo isso, é o consumidor. O consumidor, então, tem mais acesso, como nós estamos falando aqui, através, por exemplo, de um digital link, né? O digital link, ele remete a uma página do fabricante. Isso. Então, eu consigo, poxa, de repente eu sou alérgico a camarão. Eu vejo lá e falo, poxa, esse produto, será que tem alergênico? Será que não? Bato o digital link lá, vou já para o site do fabricante, bato na hora. Confiável, né? Confiável. Quem é que forneceu, né? Ana Paula, você podia explicar para a gente o que é o Digital Link, para quem ainda não conhece, enfim, essa solução? Então, assim, quando a gente fala de 2D, não querendo entrar no tecnismo, mas já entrando, a GS1 tem vários códigos 2D, tá? Mas a GS1 padronizou 2 deles. E com esses padrões, né, e definiu todos os guias, etc., para que os provedores de soluções pudessem já colocar isso de forma nativa e não ter 200, certo? Uhum. Então, quer dizer, o nosso papel também é passar para que o provedor possa oferecer um produto com maior qualidade, com menos custo de desenvolvimento. Então, a gente padronizou 2 códigos bidimensionais, que é o Data Matrix, e aí vira GS1 Data Matrix, e o QR Code, que é o QR Code com Digital Link. Então, qual é a diferença do QR Code com o QR Code com o GS1 Digital Link? O QR Code normal é aquele que a gente lê com o nosso celular e ele vai para algum lugar, tá? Que isso já existe há bastante tempo. Quando eu transformo o QR Code com o Digital Link, eu embarco, ou seja, eu coloco dentro do QR Code uma URL ou endereço, a indústria, né, o produtor, padronizado, né? Ou seja, o lugar das informações estão todas definidas. Assim, quem for ler, então o leitor de PDV, ele sabe, opa, nesta posição, né, licença poética, tá aí? Sim. Nesta posição eu tenho o GTIN, né, o código do produto, nesta posição eu tenho o serial, nesta posição eu tenho o lote, neste lugar eu tenho a validade. Então, o Digital Link nada mais é do que como organizar a informação dentro da URL, o endereço, para que os leitores, seja um varejo, seja um distribuidor, possa capturar e interpretar. Então, ele vai receber esses números e vai falar, opa, esse lote, deixa eu dar uma olhada nesse lote. Esse lote desse tipo, né, tem o código do produto e o lote. Esse lote está recolhido? Foi um lote recolhido? Não, então beleza. Aí eu pego esse produto e essa data de validade. Está vencida? Está vencida, eu bloqueio a venda. Ou se eu fizer o inventário, eu consigo tirar, ou se ele está perto de vencer, eu coloco ele mais para frente e faço uma promoção, etc. Então, assim, não, de forma geral, o Digital Link é o padrão de como organizar a informação dentro do QR Code. Aí, então, a gente está falando de Data Matrix, né, que a tecnologia está disponível e cabe à indústria definir o que é melhor para ele. Então, o Ivan usava já o Data Matrix, falando, não, opa, mas agora eu tenho o QR Code que eu consigo conversar melhor com o consumidor. Isso. Né? O varejo, quer dizer, é o que o Daniel falou e o que o Tony já está fazendo. O varejo, ele vai entender os dois, porque é padrão GS1. Então, na solução dele, ele já tem embarcado os padrões da GS1. O cliente dele vai lá e fala, eu quero esse ou eu quero esse. É o cliente dele que decide. E é importante para contribuir aí também, que a gente está falando de tecnologia, QR Code, que tudo isso nós estamos falando sem a necessidade de precisar instalar nenhum aplicativo. Nós estamos falando do consumidor empoderado com o smartphone na mão e usando a sua câmera para capturar. Não há necessidade, imagina o que era no passado, cada indústria botava o seu app, então você tinha que consultar por dentro desse aplicativo. Não, da forma como nós estamos tratando o assunto a partir de agora com o smartphone e a captura pela câmera do celular, num padrão aberto. Então é ali que a ViaMart, por exemplo, publica a informação, o Tony publica a informação. E todos que participam, isso é importante reforçar, que essa é a questão da rastreabilidade, que é importante reforçar. Se nós fazemos um papel na indústria e lá no varejo eles estão fazendo o papel deles, cada um pode agregar sua informação neste dado que já nasceu padronizado, organizado. Porque, veja, eu tenho o momento e o despacho dele da indústria, mas a loja de moda lá, a loja de calçados que vai vender,
Ela que vai colocar esse produto para o consumidor. Se ela quiser acrescentar informações dela, vai tendo um histórico cada vez mais rico. Então, a gente, partindo de um padrão, consegue ter uma rastreabilidade plena desde que cada um contribua com a sua parcela de informação daquele código original que nasceu lá atrás e é público. Perfeito. E, Ana Paula, eu queria que você falasse para a gente como é que é a questão da adesão, por exemplo, a esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala em código, em tecnologia, em automação, isso talvez intimide muitos pequenos e médios varejistas a chegarem a esse ponto que vocês estão hoje, de implementação e enfim. Queria saber como que a GS1 tem atuado para ajudar e dar uma consultoria a essas empresas, pequenas empresas também, para que isso seja a realidade delas, Sim, né? 80% dos nossos associados é micro e pequena empresa, né? Então, quer dizer, a gente tem uma grande responsabilidade. Óbvio que a gente muitas vezes pilota com os grandes para entender, mas o nosso grande papel é tornar isso possível para os pequenos também. Eu acho que o ponto fundamental é a gente conta com parceiros. Então, os provedores de soluções de equipamentos e tecnologias são os nossos grandes parceiros. A gente, na verdade, desenvolve a tecnologia para eles, que eles colocam isso de forma nativa. Então, assim, hoje, qualquer varejo, de qualquer tamanho, que tiver uma balança Toledo, já consegue imprimir um código 2D. Então, assim, quer dizer, se ele comprar uma balança da Toledo, ele já tem isso embarcado, porque vem como parte da solução dele. Ele não vai pagar a mais por isso, né? Se ele tem lá o software de PDV de um provedor de soluções que já desenvolveu a tradução ou entendimento dessa informação, já está na mão dele, né? E hoje em dia, quando a gente fala de leitores, os leitores novos, eu no dia daqui uns 3 anos para cá, as empresas já não compram mais leitores que só leem o código de barras linear, né? Eles compram hoje, os novos, né, os fornecedores já estão oferecendo, assim, todo varejo com loja nova vem com um código apto para 2D, né? E provavelmente se você tiver que trocar um leitor, você não vai trocar por um linear, você vai trocar por porque não tem mais disponível de mercado. Então, assim, eu acho que um ponto importante, o primeiro exemplo que eu dei foi da padaria, que é a Parladelli, é uma padaria com 3 lojas, de Recife, né? E que foi a primeira do mundo a fazer isso. Então, assim, é uma tecnologia democrática, eu diria. Óbvio que existem investimentos, mas não é um alto investimento se existir esses parceiros dispostos a apoiar e que aí viram um círculo virtuoso, porque quanto mais ele apoia, quanto mais ele tem esses padrões, mais ele vai vender também, porque tem mais benefícios e assim por diante. Então, é assim, a gente sempre agradece os pioneiros, né? O Ivan é 20 anos, Ivan um pouquinho mais. Eu vou falar que a gente começou junto os projetos, então, né? Umas 2 décadas aí. Então, assim, a gente sempre agradece os inovadores, né, tanto o Calçado Smart quanto o São Roque, porque foram os dos primeiros também, né? Mas principalmente os provedores de soluções e tecnologias, porque eles são fundamentais, peça fundamental nessa noção. Porque eles que têm a capilaridade, porque é fácil falar assim, qual que é a tua balança? Ah, minha balança é Toledo. Não, então você não precisa fazer nada, você só precisa pedir para o pessoal trocar a chavezinha e implantar. É isso que eu falo. Óbvio, de novo, que tem o investimento que muda, né? Mas isso ele vai acabar acontecendo quando esse parque começar a ser trocado, o hardware. Mas é um investimento que se transforma em experiência, que se transforma em uma gestão inteligente. Ele se custeia. Porque sim, além de aumentar as vendas, porque a gente falou de experiência, etc., reduz a perda. Né? A gente tem... Né, a Parladelli falou de 40% de redução. Na verdade, não é 40%. Ele falou assim, eu não perco mais nada, eu perco só pão e mais nada. Porque a hora que está perto do vencimento, até aquele queijo, eu vou lá e faço pizza. Está perto do vencimento. Porque eu sei o que eu tenho dentro da loja. É muito importante o que a Ana está frisando, porque a gente fala do consumidor final, mas o uso interno dos negócios, aí a dinâmica de valer o investimento é fato, porque vocês vejam o caso dos mercados ou nós da indústria. Se eu falo que eu estou mitigando um erro de pique no embalamento, eu estou despachando certo, eu estou controlando certo meu estoque. Lá na reposição, se o repositor vai lá no estoque do supermercado, ele está sendo guiado por um sistema que diz, pega este e coloca na gôndola, e não... Quando era o linear, ele pegava aquele por identificador que ele podia se passar e pegar o lote errado. Agora ele reabastece a gôndola com o lote preciso, porque ele está sendo mandatório o sistema.
Então, essa diferença é mais rápido, correto? Sim. Menos gente. Então, isso tudo, com toda certeza, se paga. Não há dúvida que o investimento se recupera super rápido. Complementando essa questão de controle, né? Que a gente Isso. sempre tem o FIFA, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Isso. Então, esse controle, realmente, ele vai poder ler, rastrear e saber qual que tá para vencer O primeiro. sistema barra ele, indica na ele, gôndola, troca esse, não é esse, coloca esse Isso, lá. tanto no estoque, para você deixar os que vão vencer primeiro na frente, para o repositor pegar o primeiro, e na gôndola a mesma coisa, o consumidor pegar o primeiro produto, né? Isso. E não deixar lá atrás, porque isso acontece realmente muito, né? Porque Sim. o repositor não sabe ali, ele não E muitas vezes, tá pra humano vencer. pode se passar E nisso. com tantos itens, né? Claro, que tem, considerando tantos ele itens que tem no citou 15 supermercado. mil SKUs 15 mil. quando ele começou aqui, dando depoimento de 15 mil SKUs. Imagina um humano planejando isso, uma equipe. Então, tu tem equipes mais enxutas, tu tem mais precisão, tu tem mitigação de erro. Isso com certeza vale o investimento. Tá? Sim. Com certeza, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu sei que vocês estão aí com o tempo apertado, então eu peço muito obrigada, agradeço muito a participação de vocês. E a gente encerra esse bate-papo com essa reflexão, que o código 2D, além de ser trazer toda essa experiência para o cliente, ele também traz uma inteligência de gestão. Com redução de custo, redução de perdas. Então, é um investimento sim, mas é um investimento que vale a pena e que vocês vão ter retorno. Então, muito obrigada pela participação de vocês e ficamos aqui com mais esse episódio. Muito obrigada.